graça e a paz a todos os que estão nos assistindo nos canais da igreja. Eu sinto muita alegria, muita felicidade por poder transmitir a palavra dessa forma que Deus nos permite. E quero convidar você que está nos assistindo também a entrar no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê seu like, e quem sabe também o seu dislike, né? Mas confiamos que o Senhor vai nos usar hoje para transmitir a sua palavra através da nossa boca. E você que está em casa, pegue sua Bíblia, traga para perto de você para que nós possamos lê-la juntos e o Senhor nos guiar, tanto na leitura das Sagradas Escrituras. E aproveite para você, nessa oportunidade, realizar o seu culto doméstico. O esposo, a esposa, os filhos, acalmar seu coração, tranquilizar sua mente, para que a palavra possa chegar tranquilamente ao seu coração e o Espírito Santo, que nos usa para falar, também vos use para ouvir e compreender a palavra conforme a soberana vontade de nosso Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 9, é que nós vamos fazer a leitura. Livro de Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 9. Você que está nos acompanhando, abra a sua Bíblia, tranquilize seu coração, para juntos nós podermos alegrar o coração do nosso Senhor mediante a transmissão e a pregação da palavra da salvação. Diz assim a carta de Paulo aos Títos, capítulo 3, versículos 3 a 9. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Aproveitamos essa oportunidade para orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós damos graças ao Senhor nesse momento, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder transmitir a Tua palavra mediante os canais digitais da nossa igreja, Igreja Cristã Evangélica de Santa Clerlândia. Nós oramos para que o Espírito Santo do Senhor fale através de mim. E oramos também que o Espírito Santo que está no coração dos nossos ouvintes possa utilizar da tranquilidade para que eles também possam ouvir, entender, gravar, memorizar e aprender a Tua palavra, para que ela possa também ser transmitida para outras pessoas, para que a calma, a paz, a tranquilidade encha nossos corações e nossas mentes no Santo Espírito do Senhor, mediante a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, esse tempo de mensagens em que o Covid nos impede, de certa forma, de nos reunirmos, a gente tem essas preocupações de estar a par das notícias, de compreender o que está acontecendo na nossa região, no país, no nosso estado e no mundo. Isso nos traz angústias, nos traz dificuldades, nos traz tristezas e para muitas pessoas provações significativas.
Pensando nisso, meditamos a Deus e pedimos que o Senhor nos orientasse através de oração, para que a palavra que Ele trouxesse no meu coração para transmitir aos irmãos, pudesse ser uma palavra que tranquilizasse o coração dos nossos ouvintes. E aí Ele colocou no meu coração: você conhece a Deus? Conhece a Deus? Nós conhecemos a Deus? Porque quando a gente precisa de apoio, quando a gente precisa de algum toque que nos tranquilize, aonde você vai buscar? Então, eu vou buscar em Deus, sim. Em Deus é que nós temos a fonte para nos tranquilizar, para nos acalmar e para nos conduzir. Mas em qual poder? Em qual atributo? Então nós vamos estudar um pouquinho a respeito do que nós possamos aprender a respeito do Senhor nosso Deus nessa noite, e isso fazer parte do nosso conhecimento. Ou seja, será que nós realmente conhecemos a Deus, nosso Senhor e nosso Criador? Veja que eu penso que é uma questão de inteligência e é uma questão de sabedoria a gente buscar o conhecimento. O conhecimento de quê? De tudo aquilo que é importante na nossa vida. Veja, por exemplo, quando eu desejo alcançar um trabalho, ter uma profissão, para que essa profissão seja algo de destaque, para conhecimento. Eu preciso entender essa profissão para, buscando conhecimento, me tornar um grande profissional, um profissional de destaque. Mas olhe também outro exemplo, o esportista, né? Aquela pessoa que quer ganhar títulos no esporte, quer se tornar uma celebridade conhecida no esporte. Ele precisa ensaiar, ele precisa buscar conhecimento sobre a modalidade em que ele tem talento, ele precisa de empenhar, ele precisa de buscar, através do conhecimento, uma forma de executar bem a sua profissão. Outro exemplo que eu trouxe ao meu coração é o professor. Veja que um professor, para ser conhecido como mestre de ensino, forçosamente ele tem que se dedicar intensivamente em dominar aquela especialidade, aquele conhecimento que ele tem. Ele precisa estar todo o tempo se renovando, se reconstruindo. Há uma necessidade de dedicar tempo, estudo e proximidade para se tornar um profundo conhecedor daquilo que importa. Partindo dessas premissas, desse pensamento, eu, você e todos nós precisamos entender que a vida eterna é algo importante, primordial para qualquer um de nós. Então, se há uma real necessidade de buscar todo o tempo o aprimoramento do conhecimento do nosso Deus, naquilo que Ele se revelou. Nós vemos que Deus se revelou de 3 formas. Deus se revelou pela criação. Não tem como alguém analisar a natureza sem saber que há necessidade de um ser extremamente poderoso e criativo na construção dessa natureza. Deus se revelou ao homem quando soprou o sopro de vida no homem, porque Ele transmitiu uma pequena centelha de Deus no ser humano, de forma que o ser humano então precisa, dentro do coração dele, entender e acreditar num ser superior. Deus colocou no coração do ser humano o desejo de aproximação com o próprio Deus. E Deus se revelou na Bíblia. É a única fonte de conhecimento em que a gente possa entender os atributos do caráter de Deus, toda a sua história, tudo aquilo que Ele desejou que chegasse a nós para a nossa salvação através de Jesus Cristo. Então Deus, Ele só pode ser compreendido pelo ser humano através da análise das Sagradas Escrituras. É na Bíblia que nós entendemos e conhecemos o Senhor nosso Deus. Nós podemos ouvir uma pregação da palavra do Senhor, achar interessante, mas o conhecimento do Senhor nosso Deus só é possível na análise das Sagradas Escrituras. É quando você, que quer aprender de Deus, abre a Bíblia, ora ao Espírito Santo, pede condução para compreender a Deus. Deus se revelou nas Sagradas Escrituras. É o único lugar em que nós podemos achar base de sustentação para uma verdadeira pregação da palavra de Deus. Então, um Deus assim é aquele que pode nos dar proximidade pela procura dele e aí acalmar nosso coração, tranquilizar a nossa mente e trazer paz a cada um de nós diante das provações e das dificuldades desse sistema que nós estamos procurando. É no conhecimento de Deus,
o nosso Criador, o nosso sustentador e o nosso provedor, que a gente pode entender e compreender tudo isso. Somente o conhecimento de Deus vai nos trazer um relacionamento de intimidade com Ele. Por isso eu quero meditar nesse momento de 5 atributos do caráter de Deus: sabedoria, graça, fidelidade, justiça e santidade. Foi essa a mensagem que trouxe ao meu coração. E essa mensagem que eu quero levar aos irmãos nesse momento. O primeiro item dos atributos de Deus é a sabedoria. Nisso eu busco no livro de Jó, capítulo 12, versículo 13, a maneira de entender e compreender um pouco da sabedoria de Deus. Veja o que o Senhor nosso Deus escreveu em Jó. Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. É a perfeição e poder pela sabedoria de Deus. Deus detém toda a sabedoria. E isso já é algo conhecido. Isso já é algo que alguém já ouviu. Mas eu quero enfatizar que todo esse conhecimento é uma característica de quem tem perfeição e poder. Podemos constatar que esse atributo, quando observamos a sua criação, vemos na natureza algo incrivelmente belo, criativo e poderoso. Só um Deus extremamente criativo seria capaz de produzir uma beleza tão grande como é a natureza. Veja, meus irmãos, que desde que Deus se preocupou com toda a criação, desde algo invisível aos nossos olhos, que é o ar e o microcosmos, né? Desse microcosmo é até os vírus, as bactérias que a gente não vê, mas sabe que existe. Desde desse microcosmo invisível aos nossos olhos, até algo que é difícil de constatar e de ver também aos olhos, que é o universo, o macrocosmo. Tudo isso é criação de Deus. Veja quão poderoso é e quão sábio é para criar alguma coisa e essa criação se sustentar até mesmo diante do que o homem faz, a destruição que o homem já traz à natureza. Mesmo assim, a natureza continua, o globo terrestre circulando e a vida continuando, mesmo em consequência de tudo isso que o ser humano faz. Esse Deus é essencialmente sábio. Ele nos criou e nos ama muito mais do que Ele ama a natureza bela, perfeita. Tanto que Ele nos colocou para administrar, para governar, para cuidar da natureza dele. Veja que Ele nos ama e Ele nos distribui essa obrigação para que a gente possa crescer no conhecimento de Deus. E crescendo no conhecimento de Deus, a gente aplicar esse conhecimento de Deus no seu próprio reino. Veja, meus irmãos, que enorme privilégio é participar do povo de Deus como um filho amado e protegido pela vontade soberana desse Deus. O segundo atributo que eu quero trazer aos irmãos é a graça. Efésios 2:8 é bem claro a respeito da graça de Deus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A graça é sinônimo de salvação. A Bíblia nos ensina que os homens são pecadores, imperfeitos e carecedores da misericórdia de nosso Senhor. Nós aprendemos que o Deus, por causa do seu infinito amor, providenciou a nossa salvação. Porque pelo pecado, nós estávamos destinados à perdição eterna, condenados a morrer definitivamente. Mas Deus, com esse seu amor incrível por nós, seus filhos, cristãos, Ele resolve enviar seu Filho primogênito para morrer em nosso lugar na cruz, pagando pela culpa de todos os nossos pecados e aplacando a sua ira contra o pecador. Somente pela graça divina, um ser perfeito, sem pecado, morre para nos trazer absolvição e ressuscita para nos trazer liberdade. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não tinha pecado, não tinha mancha, não tinha erro, santo. Então ele desce aqui e morre para nos trazer a salvação. Isso é graça.
Isso é graça de Deus para nos trazer a salvação. Agora, Deus, quando olha para o seu filho, para o cristão, para o convertido crente em Cristo Jesus, Ele não vê mais alguém pecador, alguém culpado pelos seus pecados. Ele, quando olha por nós e vê a obra de Jesus Cristo, Ele então nos vê como pessoas salvas. Nós fomos salvos sem merecer, sem merecimento, sem providenciar nada, apenas e unicamente pela graça misericordiosa de nosso Deus. Veja, irmãos, que somente pela graça de Deus nós temos proteção e amparo e salvação. Outro atributo do caráter de Deus que eu queria enaltecer nessa noite é a fidelidade. Veja o que Paulo escreveu aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é uma característica imutável do nosso Deus. Deus é fiel. Nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado, onde as pessoas têm grande dificuldade de acreditar e de confiar em outras pessoas, nas promessas de outras pessoas, até porque todos são influenciados pelo pecado, mas Deus não. Deus não. Deus é perfeito. Suas promessas não falham e seus planos não deixam de ser cumpridos, porque Ele não muda. Desde sempre até a eternidade, Deus é o mesmo. Às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender essa imutabilidade de Deus. Por quê? Porque o ser humano está em constante desenvolvimento e mudança, está em crescimento. O ser humano vive um dia melhor do que o dia anterior. O ser humano, de uma forma geral, é a pessoa que está sempre em crescimento, sempre em desenvolvimento. E então ele acha que por ele estar crescendo e desenvolvendo, ele acha que nosso Deus também está em processo de melhoria. E isso não é verdade. Deus sempre foi e é e sempre vai ser o mesmo. Deus não muda. Deus sempre vai ser fiel àquilo que Ele prometeu. Deus sempre será perfeito, puro, santo, amoroso, e a sua palavra nunca volta atrás. Deus prometeu nas Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que Ele prometeu já se realizou a maior parte, e outras grandes coisas ainda serão realizadas por Ele. Seus planos nunca vão deixar de ser realizados, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele prometeu, Ele cumpre. Não é como o ser humano, que dependendo da promessa, da situação e das circunstâncias, o ser humano volta atrás. Mas Deus não. Deus prometeu, Deus cumpre. Onde estão as promessas de Deus? Nós vamos encontrar todas as promessas de Deus deixadas para nós nas Sagradas Escrituras. E lá nós vamos ver que a maior parte de suas promessas também se cumpriram. Não só na Bíblia, se você procurar em outros escritos que não seja a Bíblia, nós vamos ter testemunhos comprovando que a Bíblia fala o que é a verdade. Deus não mente. Sabe por quê? Porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E nós podemos descansar nos seus braços. Outro atributo de Deus é a justiça. Hebreus 12, 23 nos ensina que a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Deus é amor. Sempre se explicou e se ensinou que Deus é o amor na sua pureza completa. As pessoas também esquecem que Deus é juiz. Deus é o justo juiz. Se a gente for analisar na perspectiva humana, juiz é aquela pessoa com autoridade para julgar, conforme as provas de um processo, se aquela pessoa é inocente ou se aquela pessoa é culpada. Se aquela pessoa que tem direito, o direito vai ser entregue mediante um processo analisado àquela pessoa. Isso é juiz e todo mundo sabe disso.
Só que o nosso Senhor é a pura expressão de amor. E Ele produziu a salvação para aqueles que reconhecem em Jesus Cristo a salvação, o único caminho, o suficiente Salvador. Para esse nós vamos ter a justiça divina, mediante a absolvição pela obra salvadora de Jesus Cristo. Mas nós precisamos ter no coração que Deus também é aquele juiz que aplica a sua justiça perfeita aos que não creem na salvação pela obra do Senhor Jesus. Ou seja, Ele aplica a justiça para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo dando salvação eterna. Ao mesmo tempo que Ele aplica a justiça para aqueles que não creem na palavra, que não creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que não aceita Jesus como Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para a salvação das nossas vidas, das nossas almas. Jesus também vai aplicar a justiça dele naquelas pessoas que atrapalham a pregação do Santo Evangelho. Deus vai aplicar a justiça dele àquelas pessoas que atrapalharam o Evangelho e complicaram a vida das pessoas que queriam crer no Senhor há mais tempo, que dificultaram a crença dos seus filhos em Jesus Cristo, que atrapalharam de alguma forma. Então Ele é juiz, tanto para cumprir a sua palavra na salvação, como para cumprir a sua palavra na condenação. Deus não é aquela pessoa que aceita um jeitinho. Ele é o santo juiz, o juiz definitivo, o justo juiz. Ele dá a sentença e ele impõe a execução da sentença. Ele decide o que vai acontecer por um julgamento justo e determina o cumprimento daquela sentença que ele executou. Veja que ele impôs castigo a Adão e Eva no paraíso. Julgou o mundo corrupto de Noé com o dilúvio. Julgou Sodoma e Gomorra, Ananias e Safira, dentre muitos outros na Escritura, dentro da Bíblia do Santa. Ele é juiz, ele julga com justiça e ele cumpre a sua sentença naquelas pessoas. E por último, Deus nos traz o conhecimento da sua santidade. Veja onde a Bíblia nos ensina a respeito da santidade de Deus. Dentre muitos outros lugares, a Bíblia não fala de um único assunto num único lugar. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aquela pessoa que tem dificuldade de analisar uma parte da Bíblia, pode continuar lendo, que lá na frente vai compreender a interpretação daquela parte que ele não entendeu. Isaías 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, santidade é absoluta pureza, porque Deus é um ser puro. Nele não há erro, não há engano, não há maldade, pois abomina, não aceita e odeia o pecado, mesmo amando o pecador, que agora são seus filhos que estão em Cristo Jesus. Santidade é a pura natureza de Deus. Deus vê as pessoas como pecadores, como crentes em Cristo Jesus. Aí você pode me perguntar, mas quem está em Cristo Jesus também não é pecador? É pecador. Só que Deus, quando olha nos filhos dele, os cristãos, ele não vê o erro do pecado, ele não vê a injustiça do pecado e ele não vê a condenação pelo pecado. É como se a obra salvadora de Jesus Cristo nos colocasse puros diante de Deus. Quando ele olha os seus filhos, ele vê a obra salvadora de Jesus Cristo, então nos olha como pessoas puras, como pessoas justificadas pela salvação produzida pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se entregou em pagamento pela nossa culpa, em decorrência do pecado. Deus não nos enxerga mais como pecadores, mas como a filhos justos e amados em processo de santificação. Deus é santidade. Ele quer de nós pessoas santas.
Quando Deus olha para cada cristão, Ele não vê pecadores culpados, mas, pela obra purificadora de Jesus Cristo, nos enxerga como pessoas convertidas e justificadas, limpas pelo sangue do nosso Senhor e Salvador, nosso Jesus Cristo. Agora, a sua exigência para com nós é que cada cristão busque também ser santo. E essa condição é possível pela obra do Espírito Santo que está dentro do coração de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, os atributos que nós estudamos hoje: sabedoria, graça, fidelidade, justiça e santidade, são os atributos de nosso Deus. Como aplicação disso que nós vimos hoje, eu quero que os irmãos pensem e tenham a sabedoria que Ele é um Deus que, por causa desses atributos, nos deixa claro o seu poder. Ele se preocupa comigo, com você e com todos nós. Ele traz paz, tranquilidade e segurança. Buscamos meditar que um ser tão poderoso, um Deus tão incrivelmente bom, com condição de tranquilizar, com condição de nos proteger, com condição de nos dar tudo aquilo que nós sonhamos, nós precisamos então crer nele como nosso Salvador. Veja que Ele é sábio por deter todo o conhecimento, que Ele usa a sua graça para nos dar salvação, que Ele é fiel às suas leis e às suas promessas, que Ele julga com justiça e é santo. Diante de tudo isso, podemos nos aconchegar nos seus braços, confiando que tem o melhor para nós. Nele nós podemos descansar. Então vamos orar agora, encerrando esta palavra. Baixe sua cabeça, medite conosco e ore juntamente conosco na sua casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela possibilidade de pregar a Tua palavra, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo não podendo nos reunir como povo de Deus, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo assim, nós encontramos uma maneira de pregar a Tua palavra, e o Senhor possa conduzir que mais e mais pessoas possam acessar as nossas redes, ouvir a Tua palavra, compreender a Tua vontade, crer que o Senhor é totalmente e suficientemente poderoso para nos trazer salvação, nos proteger, nos conduzir e nos amparar de todo o mal. Dá-nos uma boa noite de sono e de descanso e o restante de semana protegidos pela Tua mão poderosa, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos então, aqui agora, fazer as nossas orações pelos pedidos que nos chegaram até aqui. Nós queremos orar pela irmã Giovana, que não está bem de saúde. A irmã Marlene pediu. O irmão Carlos pede oração pela saúde de sua irmã. A irmã Luciene, oração por sua saúde. A Valquíria pede oração dos pastores da nossa igreja e toda a liderança, que com Deus esteja dando direção. Nós queremos orar também. Vamos orar então por esses pedidos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós queremos colocar na Tua presença, no nome santo de Jesus Cristo, a vida e a saúde da irmã Giovana. O Senhor cuide dela, restaure sua saúde, fortaleça o seu organismo, para que ela possa restaurar suas forças e viver com a sua família em alegria. Da mesma forma, nós oramos pela saúde da irmã do pastor Carluxo. O Senhor possa trazer Tua mão poderosa, curadora, saradora sobre a vida dela, restaurando suas forças, sua saúde, renovando sua vontade de continuar firme e convicta da vida e da alegria. Oração pela saúde da Luciene, Pai. Da mesma forma, nós pedimos a cura, o restabelecimento e o fortalecimento dela nos caminhos, Pai. Nós pedimos também por todos os pastores e líderes da Igreja Cristã Evangélica aqui de Sanclerlândia, que esteja dando direção a todo o seu povo, homens e mulheres levantados pela Tua soberana vontade, crentes em Cristo Jesus, direcionados pelo Espírito Santo do Senhor, para que possa servir ao Senhor no Teu santo reino, bem como servir aos irmãos e às pessoas e ao nosso próximo, pela Tua vontade soberana, Pai. Nos capacita, hoje e sempre, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queremos orar pela nossa cidade. Queremos orar
pelos nossos comerciantes. Queremos orar pelas pessoas que estão no combate direto desse vírus, as pessoas da saúde, da segurança, as pessoas de proteção, pelas pessoas que estão desempregadas, pelos nossos governantes, os líderes políticos de nossa nação, de uma forma geral, para que vejam nas pessoas a verdadeira função do cargo que exercem, Pai. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nossa igreja, através dos nossos irmãos, oram ao Senhor pelo nome santo de Jesus Cristo, colocando diante do Senhor as pessoas da nossa cidade, que o Senhor possa nos proteger, afastando vírus, doença, sofrimento, angústia de toda a nossa cidade, do nosso estado. Protege também nosso país. Peço que o Senhor possa estar protegendo e amparando os nossos governantes, os líderes políticos do nosso país, para que tomem ações diretamente interessadas nas pessoas. As pessoas que estão com dificuldade de trabalho, de alimento, que o Senhor proteja, que o Senhor ampare, que o Senhor dê sustento a essas pessoas. Faça com que esses grandes líderes entendam que estão lá pela vontade do povo. Então precisa trabalhar para o povo. Proteja eles, ampare eles e dê direcionamento. O Senhor proteja também as pessoas que estão no combate direto com esse vírus. As pessoas da saúde, da segurança, as pessoas da proteção. Que o Senhor nos ampare, Pai, e levante dentro da igreja mais e mais trabalhadores para trabalhar na Tua seara, pregar na Tua palavra, com disposição, determinação e coragem, conforme a Sua vontade, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Chegando ao final da nossa transmissão de hoje, quero agradecer aos irmãos que estão aí no Facebook, e estão no Instagram e também no YouTube. Pedir desculpa aí, a gente teve alguns probleminhas no começo, mas a gente já acertou, o som já melhorou, graças a Deus está tudo tranquilo. Quero louvar a Deus pela vida da Luana, do PH, do Gustavo, a vida da Verônica, a vida do Junão, que está aqui hoje, e os que estão em casa trabalhando, como a Aline e também o Rinaldo. Agradecer aos irmãos por esse apoio na transmissão aqui, que tem sido bênção na nossa vida. Tem um textozinho aqui que a produção passa para a gente não esquecer, então vai lá. Eu vou ler para não ter problema de errar. Em tempo de pandemia, a Igreja Cristã Evangélica Saclerlândia irá manter suas transmissões ao vivo, na terça-feira e quinta-feira às 19h30 e domingo às 19 horas. A igreja estará aberta todos os dias nos 3 períodos para oração e devolução dos dízimos e ofertas. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. No YouTube, é importante que você dê um like e se inscreva no canal. Muito bom isso, né? O Erikel pediu música. Para pedir música tem que fazer 3 gols. Ele fez 3 gols, será? Ele está caminhando, ele está correndo agora, né? Então, Erikel, mas tem que correr 30 quilômetros. E vir ajudar nós a arrumar o som sábado para o culto de domingo, hein? Vamos ver se eu consigo aqui, porque tem dia que a gente não toca essas músicas, né, gente? E tô com saudade demais de tocar na igreja, tocar com os irmãos e estar junto dos irmãos. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste,
Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Amém. Coisa boa. Muito bom ter vocês. Mais alguém pediu música? Se vai pedir, eu vou cantar. A sua filha mandou o senhor mandar um abraço para ela, e pro Sérgio e papai lindo. Papai lindo? Sua tia também falou que está bonitinho esse boné. Bonitinho, hein, tia? Obrigado. Mandar um beijo para Samara, para Nayara, para o Sérgio, para o Raniel, para a Dorca. Deus abençoe vocês, principalmente vocês 4 que estão aí em Goiânia. Nós estamos morrendo de saudade de vocês. Obrigado por ter dado essa audiência para a gente na nossa live agora, assistindo a nossa transmissão. Eu sei que vocês estavam assistindo outra aí, mas agora vieram aqui para a nossa audiência. Nós vamos ficar aqui mais um pouquinho segurando a audiência de vocês aqui. Mas eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês, por esse tempo que nós passamos juntos aqui. Que Deus possa te abençoar ricamente. Você que vai assistir no YouTube depois, Deus te abençoe e te guarde. Você do Facebook também. E também do Instagram, já que aí no Instagram fica menos tempo no ar. Mandar um beijo aí para minha tia, que está sempre ligada com a gente aí. Que Deus possa abençoá-la. Minha tia, exemplo, viu, galera? Vocês que estão andando aí toda hora, minha tia está quase, acho que já deu 30 dias trancada dentro de casa, ela, mas o meu tio Elismar, né? Não estão saindo, estão obedecendo. E é isso que o grupo de risco tem que fazer. Se você tem que sair para trabalhar amanhã, saia, mas fazendo todas as questões de higiene, máscara. Eu disse no começo da transmissão que a nossa equipe está todo mundo de máscara aqui. Se bater a câmera aqui, vai estar todo mundo de máscara. A gente só está tirando na hora de cantar, mas está todo mundo aqui. A Nayara está dizendo que ela não estava vendo outra live, ela estava na nossa. Então, obrigado, Nayara. Obrigado, Samara. Que Deus te abençoe aí. O Sérgio e também o Raniel. Muito obrigado pela audiência. A audiência de vocês é muito importante. Siga-nos no YouTube, se inscreva no canal, dê um like, ative as notificações e é muito importante ter você lá com a gente. Boa noite, Deus te abençoe. Até a próxima transmissão. Beijo. Fui.